Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Álgebra Linear 2. Eu sou o professor Anderson e hoje a gente vai estudar o conceito de ortogonalidade. Bom, vamos considerar, é, durante a aula de hoje, menos que eu diga o contrário, tá? V vai ser sempre um espaço vetorial real, tá? Unido com um produto interno. Bom, aí você vai lá no V, pega dois vetores, U e V. Quando que eles são ortogonais? Quando o produto interno entre eles for igual a zero, tá? Se você voltar lá em GA, é a mesma definição que a gente deu lá, né? Só que a gente usou a notação de produto escalar, né? Dois vetores U e V são ortogonais, né? Se o produto interno entre eles é igual a zero. O produto escalar entre eles é igual a zero, né? Isso lá em GA. Aqui, em modo mais geral, a definição é análoga, tá? Então, pega dois vetores no espaço vetorial V. Se o produto interno entre eles é zero, você vai falar que esses vetores são ortogonais, tá? Bom, tem algumas observações aí que são simples, tá? Coisas seguem imediatamente da definição. Então, item A, ó. Suponha que U é um vetor ortogonal a um vetor V. Então V é ortogonal a U. Tá? Eu não coloquei aqui, mas a notação a gente vai usar. Eu acho que o livro não tem nenhum, não separa nenhuma notação, né? A notação que eu vou usar nesse caso aqui, ó, é assim. U ortogonal a V, tá? Então você pode... Não precisa ler na ordem, tá? Da esquerda pra direita. Você não necessariamente precisa toda hora falar assim, U ortogonal a V. Você pode falar simplesmente U e V são ortogonais, né? Por causa dessa observação A. Porque isso aqui equivale a dizer que o produto interno entre U e V é zero. Só que da linearidade, né? Linearidade não, né? Simetria, né? O produto interno entre U e V é a mesma coisa que o produto interno entre V e U. Então continua dando zero. Ou seja, o vetor V é ortogonal ao vetor U. Então essa relação de ortogonalidade ela é simétrica, tá? Porque o produto interno é simétrico. Item B aqui fala o seguinte: o vetor nulo é ortogonal a qualquer vetor. Então, ó, para qualquer que seja meu Vzinho no vetor no espaço V, vamos calcular esse produto interno aqui entre o vetor nulo e V. Note que o vetor nulo você pode escrever como zero vezes o vetor nulo, né? Onde esse zero aqui é o zero dos reais, tá? E esse cara aqui é o vetor nulo. Aí pela linearidade, o escalar você pode pôr pra fora, né? Isso aqui é um produto de números reais, né? Zero vezes o produto interno entre o vetor nulo e o vetor V. Isso vai dar zero. Então, independentemente do vetor V que você pegue ali, o produto interno dele com o vetor nulo é sempre zero, tá? Ou seja, o vetor nulo é ortogonal a qualquer vetor. Portanto, o vetor nulo é ortogonal ao vetor V para todo Vzinho, para todo vetor V no espaço vetorial V. E a última condição que a gente tem é a seguinte: U e V são ortogonais se somente ser o ângulo entre U e V 90 graus. Tá? Aqui eu estou falando de vetores não nulos, tá? Porque a gente só fala de ângulo. Bom, a gente aprendeu na aula... Acho que foi na aula passada. A gente só fala de ângulo, né? Entre vetores quando eu tenho dois vetores não nulos, tá? Então suponha que U e V são dois vetores não nulos. Bom, se o ortogonal a V, então olha só. Vamos calcular o cosseno do ângulo entre U e V, que eu vou chamar de θ, tá? Se por definição é o produto interno entre U e V dividido pela norma de U vezes a norma de V. Por isso que U e V são não nulos, tá? Por causa desse denominador aqui. Se o ortogonal a V,
Isso vai ficar 0 dividido pela norma de U vezes a norma de V, que dá 0. Então, cosseno de θ é 0. Então, obrigatoriamente, θ é π sobre 2. Tá? Porque eu estou olhando o θ vai de 0 a π, né? Pelo que a gente definiu lá na aula passada. Na aula passada, né? Vamos fazer alguns exemplos, ó. Vamos lá no R3, munido com produto interno canônico. O que eu quero dizer com isso? Produto interno canônico no R3 é o produto escalar, tá? Aí você pega o vetor de coordenadas 1, 1, 1, V o vetor 1, 2, menos 3, W o vetor 1, 4, menos 3. Vou mostrar aqui o ortogonal AV. Então calcula esse produto escalar aqui, ó. Tem que dar 0, né? Se eu quero mostrar que eles são ortogonais. U é o vetor de coordenadas 1, 1, 1 e V é o vetor 1, 2, menos 3. Então o produto escalar entre U e V vai ficar 1 vezes 1 mais 1 vezes 2 mais 1 vezes menos 3. Então o produto escalar entre U e V vai ficar 1 mais 2 menos 3, que é 0. Ou seja, U e V são ortogonais. Tá pedindo mostrar também que V, W, U é ortogonal a V e W. Então vou mostrar também que U é ortogonal a W. Então calcula o produto escalar entre U e W. U é o vetor de coordenadas 1, 1, 1. W é o vetor de coordenadas 1, menos 4, 3. Vamos fazer as contas, né? 1 vezes 1, 1. 1 vezes menos 4, menos 4. 1 vezes 3, 3. Isso aqui dá 0, né? Então, o produto escalar entre U e W vai dar 0 e, consequentemente, U e W são ortogonais. Para mostrar também que V e W não são ortogonais. Para isso, é só calcular o produto escalar entre V e W e mostrar que isso é diferente de 0. Tá? V é o vetor 1, 2, menos 3. E W é o vetor 1, menos 4, 3. Por definição, isso é 1 vezes 1, mais 2 vezes menos 4, mais menos 3 vezes 3. Então, o produto escalar entre V e W vai ficar 1, menos 8, menos 9, que vai dar menos 16, né? Ou seja, V e W não são ortogonais, tá? Então, vou denotar assim, tá? É o símbolo de ortogonal, que eu passo uma barra, tá? Assim, denotar que o I e V não são, V e W não são ortogonais. Agora vamos mudar o espaço, ó. Vamos pegar o espaço das funções contínuas, né, do intervalo fechado menos π, munido com produto interno canônico. Nesse caso, quem que é o produto interno canônico, né? Então pega duas funções f e g. Nesse caso é esse produto aqui, é o dado pela integral de menos π a π, tá? Quero mostrar então que as funções seno e cosseno são ortogonais, tá?
por definição. Esse é o produto interno, né? Aqui eu vou usar só símbolo de igual mesmo. F é a função seno, G é a função cosseno. Então isso aqui é a integral de menos π a π de seno de t vezes cosseno de t dt. Ó, gente, pegar um formulário aí de integral, vocês não vão achar essa integral não, tá? Porque ela parece complicada, mas não é. É só fazer mudança de variável, tá? Eu vou chamar u seno de t e vou chamar aí, isso vai implicar que cosseno t dt vai ser du. Quer ver? Ó, vamos lá. Se u é seno de t, então quando você deriva, né, du dt, você derivado do seno t, que é cosseno t. E então du é cosseno t dt. Só observação. Se aqui eu tivesse chamado cosseno t de u, ia dar para resolver também, tá? Porque daí o du ia ser menos seno t dt, tá? Só que no final o resultado ia dar um pouquinho diferente se eu estivesse falando em derivada sem os intervalos de integração, tá? Mas no caso que integral definida vai dar o mesmo resultado, tá? Mas assim, cuidado. O resultado, aí que tá, tem duas formas de resolver essa integral. Você pensa na integral indefinida, desculpa. É quando você não tem os intervalos de integração. A princípio parece que está chegando em resultados diferentes, mas tem uma relação ali entre seno e cosseno, né? Elas são periódicas, né? E elas vão coincidir depois em alguns intervalos. Então os resultados não serão diferentes, tá? Seria tipo o mesmo resultado expresso de duas maneiras distintas, tá? As duas formas estão corretas. Então vamos lá. Isso aqui vai ficar então uma integral seno t é u, cosseno t dt é du. O intervalo de integração, quando t vale menos π, o u vale seno de menos π. Seno de menos π é zero. Quando t é π, u vai ser seno de π, que é zero também. Então isso aqui é a integral que vai de um elemento, de um número real até ele mesmo, né? Isso aqui sempre é zero, tá? Se os extremos de integração inferior e superior aqui são os mesmos, tá? Então essa integral aqui vai dar zero. Uma outra maneira de ver. Ó, se eu resolver essa integral aqui, ia ficar u quadrado sobre 2, né? De 0 a 0. Aí volta, né? Desfaz o que a gente fez. Então ficaria seno ao quadrado de t sobre 2 de menos π é π. Aí seno de π é 0, vai ficar 0 ao quadrado sobre 0 menos seno de menos π, que é 0 ao quadrado sobre 2, 0. Então vai ficar 0 menos 0, que vai dar 0, tá? Então de qualquer forma isso aqui vai dar 0. Ou seja, as funções f e g são ortogonais, tá? Um exemplo mais legalzinho, vai. Eu tenho dois vetores fixados aqui, ó, u e v. Eu quero um terceiro vetor w, não nulo, tá? Se for nulo, tem graça. Ortogonal aos dois, tá? É claro que o vetor nulo satisfaz essa condição, né? Então eu quero mais um. E aqui o R3 está munido com um produto interno usual. Então digamos que o vetor que eu quero encontrar tenha coordenadas x, y, z. Então vamos lá.
W ser ortogonal a U. Opa. W e U seriam ortogonais, equivale a dizer que o produto interno, produto escalar, né, entre W e U é igual a zero. Bom, U é o vetor 1, 2, 1, ou seja, x mais 2y mais U tem que ser igual a zero. Desculpa, x mais y mais z. Também W tem que ser ortogonal a V, né? Isso que vale dizer que o produto interno, produto escalar, né, no caso, entre W e Z é zero. Só que V é o vetor 2, 5, 4. Isso equivale a dizer, vamos lá, 2, 5, 4, né? Que 2x mais 5y mais 4z é igual a zero. Então temos, vamos lá. Eu quero que simultaneamente x mais 2y mais z seja igual a zero e 2x mais 5y mais 4z seja igual a zero. Esse sistema aqui é equivalente a... Vou copiar primeiro. Aí agora no lugar da segunda, eu vou somar a segunda equação mais a primeira multiplicada por menos 2, né? Para assumir o x. Então vai ficar 2x menos 2x, 5y menos 4y dá y, 4z menos 2z dá 2z. Então, y mais 2z é igual a zero. Isso implica que o y é menos 2z. Agora, x mais 2y mais z igual a zero. Isso implica que o x mais 2 vezes menos 2z mais z igual a zero. Então, x... Então vai ficar menos 4z mais z, menos 3z. Isso é igual a zero. Então x é igual a 3z. Então chuta um valor de z aí. Se o z for 1, y é menos 2 e o x é 3. Se z é igual a 1, então y é igual a menos 2 e x é igual a 3. Logo, o vetor W de coordenadas 3, menos 2, 1 é ortogonal a U e V. Note aqui nós temos infinitos, né? Qualquer z real que eu escolher, eu obtenho um respectivo W que é ortogonal ao IV, tá? Em particular, isso vai implicar qualquer múltiplo de W, tá? Vai ser ortogonal a ambos o IV, tá? Porque se eu escolher, por exemplo, z igual a 2, o resultado vai ser o vetor 2W, né? Eu vou estar multiplicando a coordenada do y, desse y por 2 e a do z por 2. Se eu escolher do x por 2, né? Se eu escolher z igual a 5, você vai obter o vetor 5w, que também vai ser ortogonal ao IV, né? Por quê? O y você vai multiplicar por 5 e o x por 5, e assim por diante.
Bom, a gente vai definir agora então o complemento ortogonal de um conjunto, né, qualquer no espaço vetorial V. Então, aqui, pega S, um subconjunto de V. V é um espaço vetorial real, unido com produto interno, tá? Aí a gente vai definir um novo conjunto, que é esse S aqui, ó, com aquele símbolo de ortogonal, tá? S elevado a esse símbolo de ortogonal. Então esse conjunto a gente vai chamar de complemento ortogonal de S, tá? Ele é formado por todos os vetores de V que são ortogonais a todos os elementos de S, tá? Então quando que um certo Vzinho de V, né, pertence ao complemento ortogonal de S? Se e somente se V é ortogonal a U para todo U no conjunto S. Então, como se verifica que um certo Vzinho está no complemento ortogonal de S? Você vai ter que mostrar que quando você faz produto interno de V com os vetores de U de S, né, com todos os vetores U de S, o resultado dá sempre zero. Tá? Nós que em particular, você pode pegar S como sendo um conjunto unitário, né? Assim. Então eu posso definir o complemento de S, né? Que é esse conjunto aqui. A gente vai abusar um pouco da notação de notar assim, tá? Então o complemento ortogonal de um vetor U, o que seria? É a mesma definição. É o conjunto formado por todos os vetores do espaço que são ortogonais, tá? Ao seu vetor U, né? No caso, é todos os vetores do S, né? Se o S tem um vetor, são todos os vetores ortogonais a U. Então, eu tenho um vetor V. Está no complemento de U, né? Complemento ortogonal de U. Se somente C, V ortogonal a U, tá? Isso vai implicar também que o U está no complemento ortogonal de V, né? E vice-versa. Tá? Vamos provar o seguinte. Que esse conjunto definido assim, ó, é um subespaço vetorial de V. Só lembrando uma coisa. S é um subconjunto qualquer, tá? Não vazio, né? Mas assim, o S não precisa ser subespaço vetorial de V, tá? O S não precisa ser um espaço vetorial, tá? Pra você definir o complemento ortogonal dele. S é um conjunto, tá? Aí o complemento ortogonal sempre será um subespaço vetorial de V. Vamos demonstrar essa proposição. Bom, olha só. Primeira coisa, esse conjunto é diferente do vazio, né? Pois zero, desculpa, o vetor nulo está nele. A gente viu lá no início, né? Que o vetor nulo, ele é ortogonal a todo o vetor V, né? Do espaço vetorial V, em particular a todo o vetor do conjunto S, né? Porque o S está contido em V. Agora vamos provar a linearidade. Então vamos lá, sejam alfa um número real e V e W, dois elementos desse cara aqui. A gente quer mostrar que alfa V mais W também pertence a esse conjunto, tá? Aqui é rascunho, tá? O que significa? Eu tenho que mostrar que produto interno de U com alfa V mais W é igual a zero para todo U que eu pegar no conjunto S. Vou ter que calcular esse produto interno, só que dá zero, né? Para todo U em S. Certo? Essa definição. Quando que um vetor está num conjunto desse? Né? No complemento ortogonal de um conjunto S. Se esse vetor é ortogonal a todo vetor do conjunto S. Tá? Então vou calcular o produto interno do vetor alfa V mais W com um vetor genérico de U. Tá? Então, para todo... Não, antes disso, deixa eu colocar aqui a gente tá, sabe? Então,
Olha só, como V e W estão no complemento ortogonal de S, a gente tem que V é ortogonal a U e W é ortogonal a U para todo vetor U que eu pegar no conjunto S, tá? Isso a gente sabe. Ou ainda, a gente já sabe de antemão que esse produto interno vai dar zero, tá? Esses dois produtos internos são iguais a zero, independente do U que você escolha, tá? Então vamos calcular o produto interno entre U e alfa V mais W. Aqui podia ter colocado ao contrário, né? Só pra... Vou mudar aqui pra não confundir vocês depois. Vamos lá, usa linearidade, né? Isso é a mesma coisa que alfa, que multiplica o produto interno entre U e V, mais o produto interno entre U e W. Esses dois produtos internos são iguais a zero, né? Então isso fica alfa vezes zero, mais zero, que dá zero, tá? Portanto não. Isso aqui é verdadeiro para todo vetor U que eu escolher no conjunto S. Portanto, alfa V mais W é ortogonal a todos os vetores de S. Onde alfa V mais W pertence a esse conjunto. Então com isso a gente prova que o complemento ortogonal de S é sempre um subespaço vetorial de V, tá? Desse modo, o complemento ortogonal de S é um subespaço vetorial do espaço vetorial V.